A palavra do Senhor, ela diz: não olhe para trás. Ô bênção! Não olhe para trás. Nós precisamos estar atentos à nossa caminhada, porque nós temos uma certa facilidade em olharmos para trás. Talvez você tenha olhado para trás. Talvez você está andando, porém o coração está lá no passado, pensando nas coisas que ficaram para trás. Você não desapega do passado. O passado está amarrado a você. E isso te impede de uma caminhada vitoriosa. Porque todas as vezes que você vai andar, você lembra do teu passado e esse passado te amarra e te faz voltar. Amados, o Senhor diz para cada um de nós: não olhe para trás. Nós precisamos olhar sempre para frente. Sempre para frente. Em outras palavras, o Senhor estava falando para a mulher de Ló: mulher, não olhe para trás. Na verdade, a família de Ló: não olhem para trás. Mas a mulher insistiu, olhou para trás. Queridos, ela caiu, ela pereceu. A mulher de Ló não conseguiu alcançar Zoar, não conseguiu. Ela ficou plantada no deserto como uma estátua de sal. O seu coração estava em Sodoma. Ela não tinha, irmãos, olhado para frente, ela não atentou para o cuidado do Senhor para com a sua família, para o zelo de Deus para com seus familiares, mas ela estava amarrada no passado. O Senhor diz: eu vou destruir Sodoma, eu vou acabar com Gomorra, eu vou acabar com essa região, mas ela não alegrou-se com isso, porque ela curtia Sodoma, porque ela curtia aquela cidade. Ela curtia os costumes daquela cidade, talvez as amizades ímpias que ali ela tinha, talvez as conversas, o companheirismo. O certo é que o seu coração estava em Sodoma, e ela não ouviu a voz do Senhor. O Senhor disse: não olhe para trás. Mas ela não ouviu a voz do Senhor. Diz a palavra que ela olhou para trás. Amados, o nosso passado ficou no passado. Não te prendas às coisas antigas. Não te prendas àquilo que não somou na tua vida. Não te prendas, amados, àquilo que não somou de forma positiva, aquilo que não te aproximou de Deus, aquilo que era, na verdade, um tropeço da tua existência. Quantas vezes as pessoas viviam lá fora, longe da presença de Deus, fazendo tudo o que era errado, mergulhado nas práticas erradas, porém o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, disse: eu vou destruir, eu vou acabar com tudo isto, saiam daí. E alguns, amados, parecem que meio que forçados, dão passos, mas passos trôpegos, sem força, sem firmeza, porque o coração ainda está no passado. E quando o coração está no passado, quando o coração está em Sodoma, não é possível andar, não é possível ser feliz com Deus, não é possível ter paz com Cristo Jesus, não é possível, amados, experimentar a grande graça do Senhor, mesmo vendo os testemunhos, vendo aquilo que Deus faz, o agir do Todo-Poderoso. Essa mulher não tem nome, uma mulher sem nome, mas o certo é que ela olhou para trás. Mas o interessante, amados, que não era uma pessoa que não conhecia Deus. Ela conhecia Deus, ela sabia quem era Deus, ela tinha consciência do poder do Eterno, haja vista que era sobrinha de Abraão. Veja, sobrinha de Abraão, ela certamente conhecia os pormenores, que nós não conhecemos, mas os pormenores da vida de Abraão. Ela certamente sabia da história de como Deus visitou o seu tio, de como Deus abençoou o seu tio, de como Deus o tirou de uma terra distante e trouxe para aquele lugar. Ela conhecia o poder do Senhor, irmãos. Não era uma pessoa indesculpável, ela não sabia, sabia. Ela sabia ao Deus ao qual a sua família servia. Mas quantas vezes as pessoas, mesmo sabendo quem é Deus,
não consegue olhar para Ele, firmar nele. Nós temos, amados, de tomar uma atitude na nossa vida, porque o Senhor diz para você hoje: saia de Sodoma, saia do teu passado, não olhe para trás. Eu preparei para vós uma terra nova. Eu preparei para vós Zoar. Vão para Zoar. Zoar é o nome da cidade para o qual Abraão, Ló, principalmente Ló, partiu. Eles passaram a habitar na cidade chamada Zoar. Eu preparei um lugar para vocês. O Senhor tem preparado um lugar para cada um de nós. Um lugar maravilhoso, porque o Senhor sempre tem coisas boas para nós. Amém? Ô bênção! Você tem olhado para trás? Está saudoso do mundo? Saudades do passado? Cuidado com o deserto. Você pode tornar-se uma estátua de sal. A mulher de Ló, ela tinha saudades. Nem tinha saído direito. Estava na estrada ainda, mas já estava saudosa de Sodoma. Não conseguiu chegar a Zoar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 19, leremos versículos 16, 17 e o 26. Nós vamos colocar de pé para nós lermos a palavra do amado Jesus, está projetado aqui. Gênesis capítulo 19, versículos 16, 17 e 26. Ouça o que diz a palavra. Como, porém, se demorassem, pegaram-no os homens pela mão, a ele e a sua mulher, e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade de Sodoma. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Amém? Senhor, muito obrigado pela revelação da palavra, porque tem nos ensinado a não olhar para trás, porque a tua mão, Senhor, tem nos guiado, tem nos levado. Oh Deus, fala conosco nesta palavra de hoje, para que haja edificação em nosso coração, para que nós possamos firmar cada dia mais os nossos passos em Ti, em nome de Jesus, amém. Os amados podem assentar-se. Irmãos, veja como Deus é bom, veja como Deus é maravilhoso. A palavra diz que Ló e a sua família, mesmo recebendo o recado de Deus, mesmo Deus enviando os anjos e falando: saiam, saiam deste lugar, esse lugar é ímpio, esse lugar rejeitou-me, esse lugar não quer saber de mim, o pecado, o cheiro do pecado desse lugar sobe às minhas narinas, eu vou destruir, eu vou acabar com este lugar. Diz a palavra que eles ficaram: Senhor, mais um minutinho, Senhor, mais um pouquinho, Senhor. Saiam, saiam, saiam. Não, Senhor, aguarda mais um pouco. E ficar agarrado, talvez agarrado à porta da casa, agarrado aos móveis. Não vou sair, não vou deixar as coisas para trás. E o anjo falando: saiam, 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 porque há de descer fogo. E chega um ponto, amados, que a palavra disse: como porém se demorassem, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Ô bênção! A misericórdia de Deus é grande. A misericórdia do Senhor, amados, ela é incompreensível. Porque quando eu olho para mim, eu vejo que sou alguém que gosta de Sodoma. Quando você olha para a tua vida, certamente você há de ver, você também gosta de Sodoma. Mas o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, Ele pega você pelo braço, Ele pega você pelas mãos, Ele te puxa, Ele quer te dar uma vida nova, uma nova oportunidade, e é a isso que nós precisamos nos agarrar, amados, nos agarrarmos.
a nova oportunidade, a mudança de vida que o Senhor tem nos proporcionado, que o Senhor tem oferecido a cada um de nós. Ele diz: eu quero dar uma vida nova, eu quero dar algo novo, eu quero preservar a vossa vida, eu quero salvá-los, eu quero mudar vossas atitudes, eu quero encher o vosso coração de alegria, eu vou dar uma terra nova, eu vou dar algo novo para vocês. Porém, amados, quantas vezes nós olhamos para trás, nós rejeitamos a grande misericórdia do Eterno. Graças a Deus, vivemos no tempo da graça, e a misericórdia do Mestre é tão grande que Ele não nos desintegra ou não nos transforma em estátuas de sal. É a grande graça do Todo-Poderoso, amados. Quando nós observamos atentamente esta palavra, vamos ver, irmãos, que esta mulher, ela não era inocente. Ela conhecia o poder de Deus, ela sabia aquilo que Deus tem poder para fazer, como Deus agiu no meio da sua casa, no meio da sua família, como Deus os enriqueceu. Diz a palavra que eles prosperaram de uma forma tão grande, tanto Abraão quanto Ló, eles prosperaram de uma forma tão grande, que o local onde eles viviam em conjunto já era pequeno, não cabiam os rebanhos de ambos, e foi necessário que houvesse um afastamento, e Ló escolheu Sodoma. Porém, amados, era uma terra terrível, uma terra ímpia. Assim é o mundo, queridos. Desta forma é o mundo. Nós vivemos num mundo terrível, num mundo marcado por toda sorte de pecado, num mundo, amados, que não tem nada para oferecer, num mundo que será destruído também pelo Todo-Poderoso, um mundo que há de acabar-se, um mundo que não tem nada, amados, que possa somar na nossa existência. Porém, parece que nós estamos, oh meu Deus, com tanto prazer que muitas vezes nós não conseguimos deixá-lo, abandoná-lo. As pequenas coisas que surgem fazem-nos voltar a olhar para trás. Quando os problemas aparecem, somos tendenciosos a olhar para trás. Quando queremos alguma coisa, muitas vezes o coração fala: olhe para trás, porque lá você tinha. Lá em Sodoma você tinha. Evidentemente que eu estou associando Sodoma ao mundo atual, a esse mundo louco no qual nós estamos. Estou fazendo aqui um paralelo. Então veja, amados, nós temos que entender que o Senhor quer mudar a nossa existência, e nós não podemos ter saudades do mundo jamais. Nós não precisamos ser saudosos, nós não podemos ser saudosos daquilo que o mundo tinha a oferecer. Nós não podemos de forma alguma olhar para trás. Oh meu Deus, não olhe para trás, porque o teu coração com certeza terá satisfação no mundo, e ele é enganoso. E o fará entender que o mundo é bom. Que o mundo é bom. Amados, a palavra chama-nos a atenção para a grande graça de Deus para com a nossa vida. Como Deus é bom para conosco. Se nós fizermos uma análise, quantas vezes, a exemplo da mulher de Ló, olhamos para trás na nossa caminhada. Entenda olhar para trás aqueles momentos em que você esfria com o Todo-Poderoso, que você faz uso do pecado, que você deixa se envolver pelas ações que não agradam o Todo-Poderoso. Quantas vezes, mesmo os conhecedores do poder do Eterno, voltamos atrás. Não é verdade? Mas o Senhor te dá uma nova chance. O Senhor sempre nos dá uma nova chance, aleluias, é a graça do Todo-Poderoso. No entanto, nós não podemos de forma alguma sermos rebeldes. Os rebeldes, eles olham para trás. Olhar para trás é uma rebeldia à vontade do Senhor. Olhar para trás, amados, é uma rebeldia. Haja vista que nós somos chamados para fixar o nosso olhar em Deus. Eu preciso olhar sempre para o Senhor. Eu não posso tirar os meus olhos de Deus. Não tire os teus olhos do Senhor, porque todas as vezes que você tira os teus olhos para o Todo-Poderoso, Ele não fica fechado. Certamente Ele vai olhar para trás.
É uma tendência natural de cada um de nós, amados. Todas as vezes que nós paramos de olhar para o Senhor, entramos em rebeldia. A rebeldia nos faz olhar para trás. A rebeldia nos faz deixar o Senhor. Nós nos tornamos infiéis. A infidelidade, amados, a infidelidade produz um coração duro, um coração de pedra. E o coração, quando perde a sua, quando ele perde a sua condição de morada do Espírito Santo de Deus, ele tem paixão, tem saudade do passado. Nós temos que estar atentos a essas situações para que todos os nossos passos, todos os nossos dias sejam voltados para a vontade do Senhor, para que o nosso coração ouça, para que tenhamos os ouvidos abertos para ouvirmos a voz de Deus. Irmãos, aquela mulher ouviu a voz do Senhor. A voz do Senhor dizia: saiam deste lugar. Mas eles queriam ficar ali. Mas foram impulsionados, foram levantados, foram puxados para fora. Mesmo assim, amados, o coração estava tão amarrado no passado, que ela não conseguiu deixar de olhar para trás. Saudades, olha, a estrada era pequena, mas as saudades já estavam presentes no coração. Um coração saudoso daquilo que desagrada o Todo-Poderoso. E quando o coração, amados, inclina-se para o mal, os ouvidos fecham-se para a voz de Deus. Os ouvidos fecham-se para a voz de Deus. Às vezes eu acho que nós não temos levado Deus a sério. É mais ou menos assim. Ló e família não levaram muito a sério o recado do Senhor. Talvez eles pensavam, mas Deus vai dar um jeitinho, o Senhor vai reconsiderar essa situação. Por amor a nós que somos fiéis, talvez eram fiéis, por amor a nós, o Senhor vai ter misericórdia dessa cidade, desse povo. Enfim, certamente eles pensaram alguma coisa nesse aspecto, a ponto de não levar a sério o recado do Senhor. Hoje, nós também, amados, lamentavelmente, muitas vezes não levamos a sério aquilo que Deus diz a nós. Nós não encaramos a palavra do Senhor com a devida seriedade. Nós concluímos que podemos fazer aquilo que nos agrada, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Irmãos, o Senhor é bom, mas Ele destruiu Sodoma e Gomorra. O Senhor é bom, mas Ele odeia o pecado. O Senhor é bom, mas Ele é justo. O Senhor é bom, porque Ele nos avisa: deixem Sodoma. Deixe o pecado, deixe o mundo e não olhem mais para trás, porque eu quero dar-lhes uma vida nova, novos princípios, novas alegrias. Mas como eu estava falando antes, parece, sei lá, amados, que o nosso coração está tão insensível à voz do Espírito, que nós relevamos os recados do Senhor, não damos a devida atenção àquilo que Deus fala incansavelmente, dia após dia. É como se os ouvidos estivessem fechados e nós continuamos a viver aquilo que nós achamos. Você já notou que nós fizemos uma regra de fé e prática? Nós temos uma regra de fé e prática. Deus que se encaixe em nossa regra de fé e prática. Se Deus quiser, é segundo a minha regra de fé e prática. Mas não é assim que está na palavra. A palavra diz que nós temos que nos sujeitar à voz de Deus. Aquilo que Ele quer, não é que Deus há de sujeitar-se a nós. Portanto, amados, se nós temos uma regra de fé e prática pessoal, algo personalizado para nós, o Senhor não personalizou sua regra de fé e prática. Ela continua real, verdadeira, da forma que sempre foi e sempre será. Mas se porventura nós temos uma regra de fé e prática cheia de concessões, cheia de artigos pessoais que são segundo o nosso coração, jogue-a fora, amados, não a use, porque ela vai cada dia te afastar de Deus, ela te afasta do Senhor, porque Deus não aceita as tuas imposições, as minhas.
mero mortal, Elias, as minhas imposições. Ele não aceita, ele é eterno, a sua palavra é eterna, a sua graça é eterna, porém, eu preciso entender que eu tenho que obedecê-lo. Se porventura, amados, os anjos que ali estavam, diz a palavra, que se eles não tivessem pegado na mão daquela família e puxado de Sodoma, eles teriam ficado ali e certamente teriam sido destruídos. Mas a graça do Senhor é tão grande que ele moveu a ponto de tirá-los. Mas eles estavam tão amarrados ao mundo que a mulher não conseguiu deixar de olhar para trás e falar: que pena. Eis o campo da suposição. Que pena, estou deixando meus amigos, deixando as coisas que eu gostava, a minha casinha, estou deixando meus bens, estou deixando isso, deixando aquilo. Olha só como são as coisas. Amém? Que nós não pensemos assim, amados. Mas o Senhor disse para cada um de nós: saia, porque eu tenho um lugar melhor. Eu vou enviá-los para Zoar. Zoar foi a cidade a qual Deus permitiu que Ló habitasse com sua família. Vou enviá-los a Zoar. Oh, glórias! Irmãos, quando nós observamos a palavra de Deus, não olhamos para trás, nós estamos mostrando ao Eterno fidelidade. E Deus requer de nós fidelidade. Deus não quer que você tenha saudades do mundo. Deus não quer que você seja saudoso das práticas pecaminosas. Deus não quer que você seja saudoso daquilo que te afastava dele. Deus não quer que você tenha isso no teu coração. O Eterno também, amados, não quer que tu sejas rebelde a ponto de não ouvir a voz do Todo-Poderoso, a ponto de não dar atenção à voz do Senhor. Nós não podemos ser rebeldes a ponto de colocarmos tampões em nossos ouvidos e colocarmos dentro da nossa cabeça os nossos propósitos e princípios como se fosse a vontade do Senhor. Nós não podemos viver a rebeldia, mas o Eterno quer que sejamos fiéis, fiéis, fiéis à sua palavra, fiéis à sua palavra. O Senhor fala para nós: não olhe para trás. Portanto, não olhe para trás, não olhe, não tenha saudades do passado, mas olhe para frente, porque Deus tem coisas maravilhosas para você, mesmo que você não consiga ganhar este mundo, mas o céu está reservado para os fiéis, a nossa morada eterna está reservada para aqueles que são fiéis. O Senhor tem preparado um lugar para cada um de nós, e isso é mais importante, gente. Não há nada que seja melhor, portanto não vale a pena olhar para o passado. É sempre melhor obedecer a Deus, é sempre melhor obedecer a Deus, mesmo que você não consiga ter a menor noção possível do que te aguarda no futuro, mesmo que o quadro hoje apresente para você um futuro desastroso, um futuro nada bom. Não se importe com isso. Se importe em ouvir a voz do Senhor. Se importe em ser fiel ao Todo-Poderoso, porque o Senhor muda, Ele muda todas as situações. O Eterno tem preparado para você o melhor que essa terra tem a oferecer. Mas o melhor que essa terra tem a oferecer não são os bens que esse mundo tem a oferecer. O melhor que essa terra tem a oferecer é a companhia do Espírito Santo, principalmente a companhia do Espírito Santo de Deus no teu coração, porque quando você tem o Espírito de Deus, isto mostra que há fidelidade. O Espírito Santo só habita o coração dos fiéis, daqueles que ouvem a voz do Todo-Poderoso. E quando nós temos o Espírito Santo, diz a palavra que somos guiados por Ele. Somos alimentados por Ele. É o Espírito Santo que nos edifica. É o Espírito Santo que nos faz andar. É o Espírito Santo que nos dá força. É o Espírito Santo que move de uma forma soberana na nossa existência. É o Espírito Santo, amados, que faz coisas magníficas na nossa vida. É preciso apenas abrir o coração, deixar de olhar para trás, ouvir a voz do Senhor que diz:
saiam, saiam deste lugar, porque eu vou destruir. Mas eis que eu tenho preparado um lugar novo, uma habitação nova para vocês. Experimente Deus, porque o Senhor, irmãos, tem coisas magníficas para aqueles que são fiéis. Oh, glórias! Nós vemos, irmãos, que Abraão, tio dessa família, ele ouviu a voz do Senhor. Era uma situação difícil. Eis o porquê que ele é pai de multidões, é o pai da fé. Eis o porquê Abraão é considerado o pai de multidões, porque ele ouviu a voz do Senhor num tempo improvável. Num tempo, amados, que não havia a menor possibilidade de alguém dar crédito àquilo que o Espírito Santo falava ao seu coração. Talvez ele conseguiu ouvir de forma audível a voz do Senhor, não sei, a Bíblia não é muito clara em relação a isso, mas uma coisa é certa, ele ouviu a voz do Senhor sozinho, no meio do deserto, plantado no meio de uma família idólatra. Ele conseguiu ouvir a voz do Senhor. Abraão também foi recomendado: saia do meio da tua parentela, saia desta terra, eu tenho algo melhor para você, eu tenho algo melhor. Ele obedeceu à voz do Senhor, ele não se importou, ele não conhecia Deus, ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha nada que pudesse dar um suporte a ele. Eu estou crendo em Deus porque eu tenho a Bíblia, porque a Bíblia diz quem é Deus. Não, ele não tinha nada, ele tinha convicção que o Senhor estava falando com ele. Provavelmente ele também não sabia o nome de Deus, provavelmente, mas ele entendeu que o ser supremo, soberano, estava falando com ele. Ele ouviu a voz do Senhor, ajuntou aquilo que tinha, os camelos, esposa, filhos, levou ali os criados, os empregados, colocou no lombo dos camelos e partiu numa jornada de aproximadamente 1.000 quilômetros. Chegou onde Deus queria que chegasse, e ali o Senhor os fez prosperar, tanto ele quanto Ló. Os fez prosperar, e eles prosperaram, porque ouviram a voz do Senhor. Quando estavam em Sodoma, o Senhor falou para Ló e sua família: saiam deste lugar. Eles tiveram dificuldades em ouvir a voz do Senhor. Eles tiveram dificuldades em dar atenção àquilo que Deus falava. Veja como são as coisas. Abraão, sim, este fiel, me refiro a Ló e sua família. Abraão sempre fiel ao Todo-Poderoso. O Senhor o enviou até Ló para que este pudesse ajudá-lo. E chegando ali, ele deparou-se com Ló resistente, porque amava Sodoma, amava as coisas que aquela terra tinha a oferecer. Amados, nós temos que observar a história de Abraão e, a exemplo dele, ouvirmos o Senhor. E quando o anjo do Eterno aparecer diante de você, ou quando o Espírito Santo de Deus falar com você: olha, o caminho não é este, não haja desta forma, este lugar não é para você, esse lugar não edifica, esse lugar não é bom, esse lugar será destruído. Ouça a voz do Senhor, dê lugar à voz do Todo-Poderoso, faça aquilo que Deus fala para você fazer, não retarde a vontade do Todo-Poderoso, porque nem sempre haverá um anjo ao teu lado para puxá-lo, como puxou a família de Ló, tirando-os de Sodoma. Nem sempre terá um anjo, mas a voz do Senhor, com certeza, esta é uma realidade. Irmãos, todos nós temos condições de ouvir a voz do Senhor. Só que nós vivemos muitas vezes tão mergulhados em um tanto de coisas, que achamos que a voz de Deus não é a voz de Deus, que a voz do Senhor não é a voz do Senhor, e nós menosprezamos o recado do amado, e muitos vão descobrir tardiamente que rejeitaram a voz de Deus. Amados, por mais fiéis que somos, é preciso que haja uma vigilância constante. Você é fiel, aleluias. Você é de Deus, aleluias.
mas é preciso que haja uma vigilância constante, para que tu não percas de vista a presença de Deus, para que você não deixe de escutar a recomendação do Senhor, para que você não esteja com os ouvidos fechados àquilo que Deus diz para ti, e Ele fala para você hoje: jogue fora a tua regra de fé e prática pessoal, jogue-a fora e adote, em definitivo, fielmente, a regra e prática de Deus para a nossa vida. Sejamos fiéis a esta verdade do Senhor, porque Ele virá e moverá de forma poderosa na nossa vida. Aleluias. Amados, como é maravilhosa a palavra de Deus. A palavra do Senhor é cheia de exemplos para cada um de nós. Quantas vezes nós já lemos essa história de Sodoma e Gomorra? Quantas vezes nós ouvimos falar a respeito da mulher de Ló, aquela que foi transformada numa estátua de sal? Mas nunca paramos para fazer uma associação prática com a nossa vida. Geralmente nós, amados, lemos a palavra de Deus como se fosse um conto. Mas a palavra do Senhor não é um conto, não é uma história, nem tampouco uma história. Não, de forma alguma. A palavra de Deus é a regra para a nossa vida. Quando você ora, quando você clama, como disse a pastora no início da sua palavra, quando você pede ao Senhor a revelação, Ele fala com você através da palavra. Esse texto, ele toma corpo. E o Senhor diz: olha, eu estou falando com você através dessa palavra. Eu deixei o exemplo, mas é o exemplo para você observar. É o exemplo para você praticar, é o exemplo para que você não faça a mesma coisa. Há exemplos que devemos observar e agir, e há exemplos que devemos observar e não praticá-los. Nesse caso, com certeza, nós não podemos praticar o olhar para trás, mas é Deus que fala com você de uma forma clara. Tome posse da palavra, amados, tomemos posse da palavra de Deus, porque ela é real, ela é verdadeira, a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor, amados, é real para os nossos corações. E hoje o Senhor diz para você: não olhe mais para trás. A partir desse momento, não olhe mais para trás. Não deixe que o teu passado te envolva. Que as paixões do passado encontrem lugar no teu coração. Que aquilo que o mundo tem a oferecer circunstancialmente é bom, é agradável, mas tem um fim trágico. Não encontre lugar no teu coração. Que tu não tenhas saudades dessas situações. Mas é tempo, amados, de libertos seguirmos em frente, marcharmos, porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Oh, glórias! Sodoma, nunca mais. Aleluias! Mundo, nunca mais. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que marcham sempre em frente com o Senhor. Que sejamos assim, amados, um povo que marche, soldados que marchem, oh glórias, e veremos a glória do Todo-Poderoso, e certamente estaremos na terra, no Zoar. Zoar foi a terra que o Senhor preparou para Ló, mas a nossa terra, na verdade, é o céu, é o Zoar, um paralelo, é o Zoar, oh glórias, que nós possamos estar preparados para atendermos a voz do Senhor e estarmos naquele lugar. Amém? Que essa palavra fique gravada no nosso coração, que nós possamos entendê-la como recado de Deus para cada um recado de Deus para a minha vida, para a tua vida e para aqueles que hão de ouvi-la no decorrer dos tempos. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Amado Jesus, eu te louvo pela palavra, Pai. E eu quero falar para ti que eu não quero ficar, meu Deus. Não quero olhar para trás, mas eu quero estar em Zoar. Eu quero estar no céu contigo, meu Deus. Oh Deus, abra os meus ouvidos para ouvi-lo sempre. Abra os meus ouvidos, Pai, para que todos os dias eu possa te ouvir, para que eu possa viver essa obediência, fazendo aquilo que tu queres.
Deus, trabalha o nosso coração, age na nossa vida, grava essa palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Mensagem 1085.